Hello, hello! Posso te trazer uma boa notícia? Chegou o tempo de você viver o chamado que Deus chamou você para viver. Chegou a sua hora. Fica feliz com isso? E vamos juntos nessa caminhada? E nesse vídeo eu quero fazer uma reflexão com vocês, trazendo uma experiência minha de como a gente pode tomar decisões mais assertivas para a nossa vida. E essas decisões mais assertivas são decisões alinhadas com os propósitos e os chamados de Deus para nós. Sim. Agora, como que a gente toma uma decisão alinhado com esse propósito? Como que a gente sabe realmente que eu estou tomando a decisão alinhado com a decisão que Deus quer para mim, que Deus tem para mim? Você já teve essa dúvida? Eu já tive e vou contar algumas experiências minhas para vocês, né? Eu já tomei muitas decisões na minha vida, eu já mudei muito na minha área profissional, já mudei de relacionamento algumas vezes e sempre isso trazia muita angústia, muito conflito e minha vida era travada. E só que essas decisões, quando eu tomava, eu não estava alinhada com os propósitos de Deus para mim. Eu não estava alinhada com a vontade de Deus para mim. E como é que eu sei disso? Eu sei disso por conta da minha última decisão, última entre aspas, né, gente? Mas assim, uma grande decisão que eu tomei, que foi mudar da minha cidade, sim. Há 2 anos atrás, eu mudei pela primeira vez da minha cidade e fui, gente, com a cara e com a coragem e com Deus na direção. Por isso que esse é o diferencial, mas eu mudei sozinha. Eu saí de Goiânia, a primeira mudança que eu fiz, e grande mudança, foi para São Paulo. Sim, eu mudei para São Paulo, vivi em São Paulo 1 ano. Mas pela primeira vez eu tomei uma decisão alinhado com a vontade de Deus na minha vida. E isso, gente, fez uma grande diferença para onde eu estou hoje, vivendo o que estou vivendo hoje, uma vida completamente diferente. Eu tenho muitos desafios, passo também. Mas é diferente. E uma primeira grande lição para nós é que a gente vai tomar decisões alinhada com o desejo e a vontade de Deus para a nossa vida e que nós vamos sim passar por desafios. Nós vamos sim ter tribulações. Mas qual que é a diferença? Pega essa chave, pega esse código aqui maravilhoso. A diferença é que quando eu mudei para São Paulo, eu passei muitas tribulações. E por que eu tomei essa decisão? Eu estava morando em Goiânia e eu estava insatisfeita, eu não estava feliz, sabe? Quando você tá assim, gente, tá vazio, tá faltando alguma coisa, eu não tô feliz. E geralmente, quando a gente tá na nossa cidade de origem, gente, e até Jesus saiu da própria cidade e foi cumprir o chamado, principalmente quem tem chamado grande, né? Quem tem chamado de expansão, é necessário deixar pai e mãe, deixar a sua terra, como aconteceu com Abraão. E aí eu lembro que antes de eu mudar para São Paulo, surgiram alguns treinamentos para eu fazer lá em São Paulo, para eu participar lá em São Paulo, na verdade. E eu fui em alguns treinamentos e aí Deus começou a me cutucar, a me incomodar e falar, olha, chegou a tua hora. Agora você vai ter que deixar aí sua zona de conforto, o seu conhecido, a sua casa, para eu poder trabalhar você de uma forma mais expansiva, para você ter novas referências, porque você tem um campo familiar muito presente e atuante na tua vida, né? E você precisa, Deus falando para mim, de novas referências para você se tornar a mulher, né? E atingir o patamar que eu quero que você atinja para você poder ajudar muito mais pessoas, e não é na sua cidade. E aí, gente, eu comecei a ir nos treinamentos lá em São Paulo, como eu tava falando aqui pra vocês, e foi muito bacana, e Deus foi me mostrando o lugar que eu teria que ir. Como que eu ia, pra onde eu ia, assim, que lugar que eu ia morar, não sei. E aí eu lembro que eu fui num treinamento que tocou muito meu coração, que foi lindo. Foram, acho que 2, 3 dias em São Paulo, e que eu falei, ok, Senhor, ok, é pra cá que eu irei, pra São Paulo. E aí eu voltei para Goiânia, falei, ok, fiz alguns contatos lá em São Paulo, né? Fiz amizade lá em São Paulo, alguns contatos, e eu falei, ok. Meu apartamento era alugado na época, e eu falei, eu vou entregar meu apartamento
e vou levar algumas coisas para casa de uma tia minha, né? Porque eu não tenho, meus pais não estão, minha mãe faleceu, tem 12, meu pai vai fazer 5 anos. E aí eu falei, vou levar para casa de uma tia minha, né? Vou ver se minha tia aceita tudo e vou procurar um lugar para eu ir para São Paulo. Ai, gente, foi uma decisão fácil? Não. Mas aqui eu trago para vocês a chave desse vídeo. Como é que eu sei que as decisões são de Deus para nós e que vem com esse propósito? Chegou a sua hora. Chegou a hora que você vai se desprender e vai crescer e para você multiplicar e prosperar bastante e ajudar muita gente. Qual que é a diferença? Gente, essa foi a primeira decisão grande que eu tomei de mudança, que trouxe medo, trouxe desafios bastantes, mas eu tinha uma paz no meu coração. E aqui tá a chave. Eu tinha uma paz no meu coração que estava acima de qualquer circunstância. E essa é a chave para quem quer fazer e tomar decisões que sabe que é uma decisão de Deus. A gente vai ter tribulações, a gente vai ter desafios, mas se o seu coração está em paz, tem uma paz no seu coração, é de Deus para você. Você está no caminho de Deus para você. Esse é o segredo. E foi assim, gente, no período de 1 ano que eu vivi em São Paulo. Hoje eu moro nos Estados Unidos. Minha vida mudou muito, mas eu sei que São Paulo foi, né, um degrau para eu vir para cá, foi um passo importante. Mas mesmo diante de todos os desafios que eu passei em São Paulo, eu sabia que eu estava ali por um chamado de Deus. E diante de todos os desafios, gente, tinha dia que eu chorava, eu falava, Senhor, não vou dar conta, as situações não estão fluindo, né? As coisas não estão fluindo. E Deus me trazia paz para o meu coração. E Ele falava o seguinte para mim, eu que estou agora no comando da tua vida, o controle é meu. Deixa a tua terra, a tua parentela, vá para a terra prometida que eu te mostrarei. Gente, eu vivi o que Abraão viveu. E eu entrei na obediência total de Deus e na confiança total de Deus. Então, uma grande lição para mim, eu lembro que tinha dia que eu tava chorando, que aí uma grande amiga minha de Goiânia sempre me apoiando, e ela falando, vamos orar, que Deus vai abrir mais portas, que Deus vai abrir mais portas. Mas mesmo eu passando por desafios, o meu coração estava em paz. Então eu sabia que era ali que Deus queria que eu estivesse, e era ali mesmo. Porque aí as coisas foram acontecendo, e lá em São Paulo, gente, mesmo em São Paulo, tinha lugares que eu morei, né, que eu passei um período que eram lugares necessários, mas eu podia ter ido para o lugar realmente que Deus já tinha me mostrado. Mas aí a gente coloca a mente na cabeça, mas como que eu vou me sustentar ali? Como que eu vou, né? E Deus não tem, gente, para Deus não tem essa questão. Uma outra lição, a partir do momento que você coloca o pé, é que Deus vai colocar o chão. Nós não vamos saber de tudo, gente. Não tem como a gente saber de tudo. Tem como a gente sentir, como eu tô falando pra vocês, essa paz interior diante da decisão que você tomar. E quando você sente essa paz no seu coração, você sabe que é uma vontade de Deus pra você. E aí, gente, foi lindo porque eu fiquei lá por 1 ano, aconteceu muita coisa, vivi muitas coisas, né, desafiadoras, mas vivi muita coisa boa, conheci pessoas maravilhosas. Não, foi lindo e foi o passo, né, que eu precisava dar. Vivi 1 ano e desse 1 ano eu vim para os Estados Unidos. Fiquei lá 1 ano, depois vim para os Estados Unidos e tô aqui. E aí, gente, mas é essa mensagem que eu queria passar para vocês. Como eu sei que eu estou tomando a decisão certa, a decisão de Deus para minha vida? Não pense que a decisão que você tomar que seja de Deus para tua vida, você não vai ter desafios. Não, vai ter. Os desafios vão vir. Mas o seu coração vai estar em paz. E os desafios vão passar. Vão passar. Que aí você vai para um próximo nível. Você vai dar novos passos na tua vida que vai te trazer uma nova consciência e novos resultados. É isso. Porque esses passos também, gente, esses desafios, eles servem para a gente poder amadurecer. Para a gente poder expandir a nossa mente. Poder nos tornar pessoas diferentes. Né? Então, isso é fundamental. Novas experiências, novos resultados. E a epigenética nos mostra isso. Então, precisamos
Precisamos expandir, precisamos evoluir, precisamos de nova ambiência, mas na direção de Deus. E quando é a direção de Deus para nós, dessa centelha maior, dessa força maior, de Jesus para nós, o nosso coração vai estar em paz. Amém? E é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. E me conte aqui nos comentários. Você já tomou decisões difíceis na sua vida? Para você é difícil tomar decisões? E eu quero que você reflita sobre isso. O que você também precisa tomar de decisão importante na tua vida que você está adiando por medo? Mas saiba que essa decisão vai ser necessária se você quiser um resultado, uma mudança grande na tua vida para você colher frutos novos. E saiba que se você está indecisa e confusa, pergunte para Deus, pede para Deus te mostrar. E saiba que o que trouxer paz para o teu coração é essa nova caminhada, é essa decisão que você precisa tomar, que vai te levar para essa nova caminhada. Amém? E aí, se você não me segue aqui no meu canal, me siga, compartilha essa reflexão para que mais pessoas possam saber que ela tem um Pai, um Deus que cuida, que direciona e que nós podemos sim ter desafios, mas tem de bom ânimo. E, gente, Deus sempre está com a gente. Se está em paz, se trouxe paz, é o caminho, é o seu chamado. E bora crescer, bora evoluir. Então, compartilha esse vídeo e até o próximo vídeo.